especial de segunda-feira à noite. Vocês estão me escutando bem? Porque eu esqueci de pegar o microfone. Eu acho que talvez com o microfone vocês escutem um pouco melhor, né? Boa noite, Kátia, que tá chegando aí. Estão conseguindo me ouvir? Tá muito fraco o som? Se tiver, eu pego o microfone para poder ficar melhor. Só me dá um retorno, porque como eu tô fora, tem muito barulho aqui e aí pode atrapalhar um pouco, mas é o único lugar onde eu consigo pegar a internet. Apesar do barulho que tem aqui, é o lugar que eu consigo pegar melhor a internet, tá? Então, me deem um retorno se vocês estão conseguindo ouvir direito, se não tá muito baixinho, tá? Daqui a pouco eu acho que vai diminuir um pouco o barulho aqui. O pessoal já tá indo para casa, mas ainda tá cheio de gente aqui na praia, então isso tá atrapalhando um pouquinho, tá bom? Mas a gente vai conseguir fazer a nossa live. Tá bom, Fátima? Ai, que bom. Ai, que joia. Fico mais tranquila. Tava um pouquinho preocupada aqui. Tem um povo ouvindo música bem alta aqui. Boa noite, borboletas. Que bom estar aqui com vocês. Todo mundo tá ouvindo? Aí então eu fico mais tranquila. Porque às vezes nem eu consigo ouvir a minha voz aqui. De tanto barulho que tem aqui do lado, tá? E hoje nós temos então a nossa live especial de segunda-feira, a nossa aula que nós temos regularmente aqui toda segunda às 20 horas, tá? E eu tô bem feliz de poder estar aqui com vocês. Sejam todas muito bem-vindas. O tema da nossa aula hoje é como fazer a nossa arte livre de julgamentos. Tá? A gente tem muita coisa para falar a respeito desse tema, a respeito de julgamento. Às vezes medo do julgamento dos outros, às vezes nós somos alvos do nosso próprio julgamento exagerado. Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai trabalhar isso. Mas antes de mais nada, o que eu vou pedir para vocês? Aquele favorzinho de sempre, né? Manda essa live para alguma amiga sua que gosta de arte, para que ela possa... Sabe aquela pessoa que você percebe que tem medo de mostrar o trabalho, medo de ser julgada, ou que é muito autocrítica? Manda essa live para essa pessoa. Pega o aviãozinho que tem aí do lado, manda esse aviãozinho para essa pessoa, tá? Coloca o dedinho também no coraçãozinho aí, que assim o YouTube, YouTube não, hoje a gente está no Instagram, desculpa. O Instagram vai mandar essa live para um número maior de pessoas, tá bom? Por que a gente não está no YouTube hoje? Eu sei que muitas de vocês preferem assistir a live no YouTube, porque a conexão aonde estou aqui, ela é ruim, tá? Tanto que eu tenho que vir aqui na beira da praia para conseguir pegar sinal, né? E aí pro YouTube eu precisava do notebook, daí é mais difícil ainda. Então com o Instagram eu tô conseguindo manter. E isso por quê? Porque eu decidi que mesmo nas minhas férias, as nossas aulas de segunda-feira, elas iam sempre acontecer. Independente de eu mudar de cenário, independente de estar em outro lugar, não estar no meu ateliê, que é um lugar mais calmo, que é um lugar mais tranquilo, que tem uma iluminação melhor. Apesar de tudo isso, a gente vai continuar com as nossas aulas semanais de segunda-feira, tá bom? Então vamos falar sobre o que interessa? Tá travando? Tá travando para mais gente ou tá legal para vocês aí? Tem algumas pessoas dizendo que tá travando. Pode ter bastante oscilação, tá? Por causa da internet, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer. Na semana passada deu certo, a gente conseguiu fazer tranquilo aqui até o final, né? Bom, vamos falar sobre o nosso tema então? Vamos falar sobre isso, sobre o medo do julgamento. Ó, André disse que tá ok, então tá bom. Vamos que vamos, né? Vamos levando aqui. O que é essa coisa de nós termos tanto medo do julgamento? Existe uma série de fatores que influenciam nessa crença, né, de você tem que estar
com as coisas muito boas, muito perfeitas, porque as pessoas vão julgar. Na verdade, eu vou contar uma coisa para vocês. Independente do que vocês fizerem, as pessoas, elas vão julgar de qualquer jeito. Por quê? Porque a escolha que você tome é uma decisão sua. Agora, você não tem controle sobre a reação das pessoas sobre a sua decisão, ou sobre a sua escolha, ou sobre o que você faz. Você não tem como controlar isso. Você pode pegar grandes pintores que você adora, acha maravilhoso, e de repente uma outra pessoa olha aquilo mesmo e não gosta. O julgamento dela é diferente. Então, se a gente for se preocupar com isso, a gente não faz mais nada, gente. Se a gente só se preocupar com o julgamento dos outros, a gente não sai do lugar. A gente fica quietinho, escondido, para que ninguém nos veja. E quando a gente quer fazer arte, não é dessa maneira que a gente tem que agir, né? A nossa arte é para a gente se expressar, para a gente colocar a nossa voz no mundo, tá? Independente de como as pessoas vão receber isso. O que é importante, o que eu sempre falo para as minhas borboletas, o que é importante? Fazer alguma coisa que te agrade. Aí entra um outro problema. Quando a nossa autocrítica é exagerada, o nosso próprio julgamento de nós mesmos é muito exagerado, o que vai acontecer? Nunca vai estar bom para nós. Se nunca está bom para nós, como é que vai estar bom para os outros? Eu quero saber agora de vocês aqui, quem que enfrenta esse problema? Sinceramente, assim, sejam muito sinceras. Quem ainda enfrenta ou quem já enfrentou, de repente as pessoas podem ter superado já isso, né? Mas quem que já enfrentou esse problema de ter essa preocupação exagerada com o que as pessoas vão falar da sua arte, ou mesmo você nunca estar satisfeito com a sua própria arte? Quem de vocês passou por isso ou passa ainda? Porque eu sei que muitas pessoas sofrem por causa disso. E aí, tira a parte mais divertida da arte. Olha a Ana diz que sim. O que você sente, Ana? Ivonete também. Você se preocupa com o julgamento das pessoas ou o que pesa mais é o seu próprio julgamento sobre a sua obra? Fala pra mim, Ana, fala pra mim, Ivonete, o que pega mais aí pra vocês? É o julgamento dos outros ou é o seu próprio julgamento? Porque essas duas coisas atrapalham. Olha a Ana aqui, falou que nunca está satisfeita. Nunca está satisfeita. É essa autocrítica exagerada, tá? E eu vou explicar pra vocês por que essas coisas acontecem, tá? Olha, a outra Ana Viana, as minhas duas borboletas, próprio julgamento. Por que a gente é tão rígida conosco mesmos? Por que nós nos exigimos tanto? Me julgo muito. Eu acho que a maioria de vocês talvez nem esteja tão preocupada com o julgamento das outras pessoas. Embora muitos ainda tenham esse medo, esse receio do julgamento dos outros. Mas talvez para vocês é algo mais de vocês consigo mesmas, né? Olha, a Kátia passou por isso, superou, né? Praticando, isso mesmo. Esse é o antídoto, né? Criar. O que a Neuza fala, eu não me preocupo com mais nada, Sol. Eu tenho andado serenamente dentro dos processos artísticos. Olha que maravilha, Neuza. Obrigada, Ana querida, obrigada. Vocês perceberam que essa crítica exagerada, vamos falar um pouquinho sobre a autocrítica? Porque a autocrítica é também um julgamento, só que é o nosso julgamento do nosso trabalho, não é o julgamento das outras pessoas. A autocrítica é uma coisa extremamente necessária, né? Para que serve a autocrítica? Para a gente ver os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, para nós melhorarmos. A gente precisa ter autocrítica, senão a gente não ia sair do lugar. Sem autocrítica, a gente achar que você não precisa melhorar, que você não precisa praticar, que você não precisa fazer mais nada. A autocrítica, ela é positiva, porque ela te permite ver os pontos que você precisa trabalhar em cima para melhorar. Só que quando essa autocrítica ela passa a ver apenas os defeitos,
e não passa a ver que esses problemas são coisas que podem ser melhoradas, ela passa a ser uma crítica altamente depreciativa. E ela perde o seu efeito, aquele efeito que ela tem de te fazer reconhecer o que se precisa trabalhar mais, o que se precisa, quais desafios que você precisa enfrentar, né? Aí você começa só a se depreciar e aí passa a ser uma coisa venenosa e uma coisa mortal para sua criatividade. Você perde o medo de se arriscar, você perde o medo de... você não perde o medo, você tem medo de se arriscar, né? Você começa a achar que nada é bom o suficiente e aí vem aquela coisa, se nada é bom o suficiente, o que eu estou fazendo aqui na arte, né? E aí entra uma outra coisa, sabe? Eu acho que a gente vai entendendo melhor as coisas, vai estudando, é uma crítica tóxica, exatamente, Neuza, é isso, vira uma crítica extremamente tóxica e perde o efeito da autocrítica, porque você vai ficar achando que está tão ruim, ao invés de trabalhar naquilo que você acha que está ruim para melhorar. Você só acha que está ruim, tudo está ruim, nada está bom o suficiente. Tem várias causas. Uma das causas, por exemplo, é você se comparar com outras pessoas. Aí você acha que sempre vai estar ruim porque as outras pessoas estão melhor, porque estão em um patamar diferente. Esse é um problema para que você tenha uma autocrítica exagerada. Mona, sou do mar de novo, né? Mais uma vez. A Ana, descobrindo a minha autocrítica é positiva. Isso, quando a gente usa a autocrítica de maneira positiva, aquela autocrítica assim, puxa, isso aqui, se eu de repente fizesse de outra maneira, podia ficar melhor, vou tentar. Agora aquela autocrítica que pega o trabalho e fala assim, tá horrível, eu não consigo fazer nada bem feito, por que eu fico tentando, eu nunca vou conseguir. Gente, isso é altamente destrutivo, é um julgamento seu, do seu trabalho, mas de uma maneira totalmente depreciativa. Isso, Mona, exatamente, é autotóxica, né? Isso, Neuza, autoconfiança acontecer tudo que nós precisamos. Eu estava lendo um livro essa semana passada, acabei de ler, e até postei nos stories para vocês e comentei com algumas pessoas a respeito desse livro. Se chama Mindset. Ele é da Carol S. Dweck, a autora do livro. E aí deu para entender algumas coisas. Por que algumas pessoas elas têm esse medo de mostrar o seu trabalho, de se expor por causa do julgamento, tanto seu como de outras pessoas. E essa autora, ela fala uma coisa muito importante, que as pessoas, o que é o mindset? O mindset é como você reage referente a algumas situações, a tua maneira de pensar, né? E ela classifica esses mindsets em dois, o mindset fixo e o mindset de crescimento. O que acontece no mindset fixo? Vocês vão entender bem quando eu falar isso daqui. Sabe aquela pessoa que acha que ela é daquele jeito e por mais que você faça, você pode mudar uma coisinha ou outra, mas você não muda a sua essência, sabe? Aquela pessoa assim, aquela pessoa é boa porque ela nasceu inteligente, então ela vai ser sempre inteligente. Isso é um mindset fixo. Aquela pessoa nasceu com o dom para arte. Eu não tenho dom para arte, então eu não posso fazer nada. Eu não posso ser artista porque eu não tenho dom para arte. Isso é um mindset fixo. E aí, de repente, se alguém fala para você, quando você é criança ou quando é adolescente, fala assim, nossa, você é talentosa, né? Você tem talento. Você acha que aquilo é uma coisa fixa. E quando aparece algum desafio que te exija mais, você fica com medo de passar por esse desafio, fracassar e perceber que você não tem talento. Nossa, se eu fracassei é porque eu não tenho talento. Então, na cabeça da pessoa que tem um mindset fixo, é tudo ou nada. Ou seja, ou você tem talento, ou você não tem talento e não adianta tentar. E isso faz com que a gente
fique com medo, com receio de mostrar o nosso trabalho para os outros, porque alguém pode falar, nossa, você não tem talento, aí destrói, porque aí você não pode ser artista, que é aquilo que você tanto ama. Vocês estão conseguindo entender? O mindset de crescimento é o contrário. Ele vai sofrer quando fracassa, é óbvio, todo mundo sofre, mas ele percebe que aquilo é uma oportunidade de trabalhar em cima, de se esforçar e de melhorar. Tá? Então, quando a gente tem essa coisa do crescimento e usar as falhas para melhorar, a gente vai progredindo. Quando a gente tem um mindset fixo e fica só ali fechada, tipo, se eu fracassar é porque eu não tenho talento, se eu fracassar é porque eu não sou inteligente, então eu vou evitar de mostrar para os outros, porque assim eu não fracasso, mas assim eu não cresço, né? E é isso que acontece com a gente quando a gente tem essa limitação. Olha o que a Kátia está falando. Eu me interessei pela arte admirando o trabalho de outros artistas e determinada a aprender aquela arte. Exatamente, Kátia. Quando a gente tem um mindset de crescimento, a gente fala, puxa, eu acho lindo isso. Eu também quero fazer. Mas ninguém falou que eu nasci com esse dom. Eu não nasci com esse dom, então eu não posso fazer. Gente, isso é um mindset fixo. As pessoas podem mudar, as pessoas podem aprender. Uma pessoa que tem talento e não desenvolve o talento, ela vai ficar estagnada. Uma pessoa que talvez não tenha nascido com esse talento, mas esteja ali desenvolvendo, ela vai ultrapassar aquela que nasceu com talento. Deixa eu ver aqui que a Marli falou. Sempre acho muito bom o que faço. Se alguém julga, eu falo, então vem fazer melhor. Boa autoconfiança, excelente. Gostei, Marli. Gostei muito. Tá, então, a gente precisa trabalhar isso. Tudo pode ser mudado. Quando a gente passa a perceber que nós podemos melhorar. Eu fiz um trabalho, não ficou tão legal. Da próxima vez já sei, vou mudar essa técnica. Ou melhor, essa técnica não tá boa, eu vou praticar mais até ela ficar boa. E assim ela vai ficar boa. Tem uma técnica que eu ensino no meu curso, Método Texturas Infinitas, que teve uma turma que teve bastante dificuldade em acertar o craquelado. E as meninas falavam, só eu não consigo, o craquelado é muito difícil, só eu não consigo. Eu falei, gente, treina. Não é assim, não consigo, eu não tenho dom para isso, o meu julgamento está me dizendo que eu não posso mais fazer isso. Gente, se não consegue, não acertou, então você tem que treinar mais. É para isso que serve a crítica, a autocrítica, aquela construtiva, sua própria autocrítica, perceber, poxa, não tá legal ainda. Mas se os outros conseguiram, tem um jeito que vai ficar bom. É só eu treinar mais. Então, quando a gente para de ficar preocupada só com o julgamento dos outros e realmente perceber que esses falhas, esses defeitos que vão acontecer, e é óbvio que acontecem sempre, eles servem para nos mostrar aquilo que nós precisamos trabalhar com mais intensidade, aquilo que nós precisamos nos aperfeiçoar. E aí as coisas ficam melhores, porque você encara tudo como um desafio e não como uma condenação. O seu próprio julgamento ou o julgamento dos outros passa a não ser mais uma condenação para vocês. Se alguém não gostou, eu estou condenada, eu não posso mais ser artista. Eu não gosto de nada do que eu faço, nada tá bom, então acho que eu não tenho jeito para isso, melhor parar. Gente, não é desse jeito. Nós temos que perceber oportunidades de crescimento nesses erros, que são normais. Não só em artistas iniciantes, como em artistas com muito mais experiência. Tem muita coisa que eu faço que não dá certo. Mas tudo bem, não deu certo, eu sei que da próxima vez eu tento fazer diferente, ou tento ficar em cima daquela técnica. Quantas vezes, para eu conseguir dominar uma técnica, eu não tive que ficar um monte de tempo em cima até conseguir dominar aquela técnica? Exatamente, Kátia, o autoconhecimento faz a diferença. Acho que é autoconhecimento que você quis dizer ali, não sei se é autoconhecimento ou autocontrole, mas dizer que você realmente pode.
autoconceito. Beleza. Você acreditar que você pode e você seguir em frente fazendo aquilo. Quando a gente fica com esse sentimento extremamente de dúvida com relação a tudo que a gente faz, essa insegurança extrema, a gente não consegue progredir, né? Porque a gente não encara esses fracassinhos que a gente... não seria fracasso, né? Seriam erros de percurso, coisas que é de aprendizado mesmo. A gente não encara como oportunidade de progresso. Então, a beleza da arte é você realmente experimentar, é você se divertir. E eu sempre insisto, gente, façam isso de forma leve. Tratem a arte de forma leve, divertida. Porque senão vocês perdem a paixão pela arte. Porque ela começa a ficar pesada, ela começa a ficar difícil. Quando a gente trabalha com o nosso foco no resultado, por que a gente trabalha com o nosso foco no resultado? Por causa do perfeccionismo, por causa do medo do julgamento, por causa da autocrítica excessiva. Todas essas coisas põem o foco no resultado. Primeiro, o perfeccionista, por quê? Porque o perfeccionista, ele quer alguma coisa perfeita. Não, eu sempre falo isso, né? Não porque ele é humilde e fala assim, nossa, ainda não tá bom o suficiente, eu preciso trabalhar mais para melhorar. Não, ele quer que as outras pessoas vejam e achem perfeito. Então, é o ego que está falando, tá? É o ego que está falando. O medo do julgamento é isso, que é a mesma coisa. Você fica preocupada com o resultado porque você só está preocupada com o que as pessoas vão comentar a respeito daquilo. E não se você está feliz em fazer ou não. Vão falar que não tá bom. Não vão gostar. Não tem como fazer todo mundo gostar, não existe isso. Algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar. Às vezes ninguém vai gostar, mas você vai gostar e pronto. E aí você vai se aperfeiçoando, gente. Deixa eu ver o que a Mona falou. Considero o que você expõe, Sol, como um exercício tanto artístico quanto pessoal, no sentido de autoconhecimento. Exatamente, Mona. A arte e o autoconhecimento estão muito juntos, né? Para você se expressar, né, você tem que... A arte é expressão. E para você se expressar, você tem que ter um eu para expressar. E para ter um eu para expressar, você tem que conhecer esse eu. Senão você vai expressar o quê? Por isso que a arte ela está tão junto com o autoconhecimento. À medida que nós nos conhecemos melhor, isso tudo vai ser passado para a nossa maneira de criar, para a nossa arte, né? Então tem uma conexão muito grande. Então tudo que eu falo aqui não é só para a arte, é para a nossa vida. Porque a partir do momento que você entende sobre o julgamento, não é? Às vezes a gente não tem medo só de mostrar a nossa arte. Nós temos medo até de colocar uma ideia no mundo com medo do que as pessoas vão pensar. Nós temos às vezes medo até de responder uma pergunta numa aula com medo dela não estar certa, dela estar errada, né? A gente se preocupa tanto com esse julgamento que isso impede o nosso progresso em várias áreas da nossa vida. A Meire, que bom ouvir e aprender com você. Obrigada, Meire, obrigada. Vocês percebem como isso afeta todas as áreas da nossa vida? E isso pode ser mudado, gente, pode ser mudado. As pessoas que têm essa autocrítica exagerada, que se julgam o tempo todo, ou que têm muito medo do que as pessoas pensam a respeito daquilo, isso pode mudar, né? Eu sempre conto, né, que essas coisas a gente adquire muitas vezes na infância, porque a gente ouve coisas dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos amigos. Nós vemos julgamentos sendo feitos e nós ficamos com medo de sermos julgados, né? Eu cresci a minha vida inteira ouvindo a seguinte frase: o que é que os outros vão pensar? Era tudo. Se eu falava alguma coisa, se eu fazia alguma coisa, a minha mãe sempre falava, e o que os outros vão pensar? E isso norteou todas as escolhas que a minha mãe fez. Ela sempre se preocupou em fazer escolhas baseadas
no que os outros iriam pensar. Gente, você não consegue ser feliz assim. Você não consegue ser feliz fazendo escolhas baseadas no que os outros vão pensar, porque você não tem controle sobre o pensamento dos outros, você não tem controle sobre o julgamento dos outros. Se você basear a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões no que os outros vão julgar, como eles vão te ouvir, o que eles vão falar de você, da sua obra, a gente está falando muito aqui de criação artística, a gente não faz nada. A gente entra no casulo, não vamos ser mais borboletas, porque nós vamos voltar a ser lagartas, vamos entrar no casulo, fechar a portinha do casulo e não sair dali de jeito nenhum. Ou seja, nós não vamos ser julgadas, nós não vamos viver. Nossa, tem graça isso? Não tem. Olha, Maria, é bem assim que ela ouvia também. Então, a gente pode... Eu tinha muito isso, e eu me preocupava demais com isso. Gente, eu tinha medo de falar alguma coisa que de repente não fosse certa. Eu tinha medo de que alguém visse alguma coisa que eu fizesse, um trabalho que eu fizesse e falasse, nossa, isso aqui não tá bom. Eu tinha um medo exagerado de tudo isso. Eu ficava já imaginando o que a pessoa ia pensar sobre aquilo que eu estava fazendo. A Meire se identifica com várias partes da minha fala. Que legal, Meire. Eu acho que nós temos muitas coisas que a gente aprende uns com os outros, com as experiências que nós temos, né? E a gente acaba se conectando com essas experiências. Então, eu consegui romper esse ciclo e perceber, peraí, não é assim. E eu tinha um professor que ele falava assim, gente, uma coisa que me ajudou muito a virar essa chave do medo do julgamento. Ele falava assim, ninguém se importa. Falava assim, mas como ninguém se importa? Todo mundo está se importando com o que você está fazendo. Gente, as pessoas podem falar, podem julgar, mas o que elas vão fazer quando elas saírem dali? Elas vão viver a vida delas. E a tua vida é problema seu. Então, ninguém vai se importar. Pode comentar ali no momento, mas ninguém vai se importar. Eles vão viver a vida deles, E você tem que viver a sua. A Ber falando, eu fui marcada pela timidez durante toda a minha infância. A timidez é um processo que de muita vergonha, de vergonha de você se expor, É claro, tem várias causas para isso. Às vezes é a própria personalidade da pessoa, que ela é mais introspectiva, ela é mais tímida. Eu também sempre fui uma pessoa mais tímida, mas a gente consegue trabalhar isso. Mas quando esse medo do julgamento se associa à timidez, aí isso vira uma coisa absurdamente grande, muito difícil de se enfrentar. Isso, Ana, fez parte da educação. A gente foi educada dessa maneira. Mas veja bem, os nossos pais nos educaram assim por causa do nível de consciência que eles tinham, Porque eles foram educados desse jeito. É a Célia. Tá com o nome Beira ali, Célia. Não sabia que é você. Vocês me confundem com esses arrobas de vocês aí, viu? Que bom saber que é a Célia, a minha borboleta. Então, os nossos pais, eles foram educados dessa maneira. E eles agiram assim, querendo o melhor pra gente. Só que a gente tem que aprender. Quando aquilo não dá certo, a gente não pode repetir os mesmos erros, Sim, Meire, o medo de errar atrapalha demais o progresso. Porque você não assume riscos. Por medo de julgamento, não assume riscos. A Fátima, minha mãe dizia que eu... Deixa eu ver que passou aqui muito rápido. Minha mãe dizia que eu... ia me dar muita importância achar que os outros estavam me observando. Não é verdade? Vocês já viram adolescente? Adolescente acha que é o centro do universo, que está todo mundo observando ele, E às vezes nós nos comportamos como adolescentes, achando, nossa, tá todo mundo me vendo. Nossa, se eu fizer uma coisa aqui, vão me julgar. A gente consegue se livrar disso. Não estou falando para vocês que é fácil, mas a gente consegue superar isso e se livrar disso, porque é algo que realmente atrapalha o nosso progresso. E se a gente ama a arte e a gente quer fazer arte, a gente pode fazer.
independente do julgamento dos outros, independente das pessoas falarem, ai, mas você não nasceu para isso, ai, mas você não tem dom para isso. Eles falam, e daí eu quero, e se eu quero eu posso. Então, é claro que as pessoas têm, pessoas que nascem com dons mais aflorados do que outros, mas isso é só o início, gente, é só o início e precisa ser desenvolvido de qualquer jeito. Tá? Então, se você começou com menos, você só vai ter um esforço maior para fazer, para chegar num nível melhor. E depois tem outra coisa que a gente tem que entender. Para a gente fazer uma coisa boa e bem feita, a gente precisa fazer mal feito antes. Não tem jeito. Ninguém vai pegar um papel pela primeira vez e fazer uma obra de arte. Não existe isso. Por mais dom que a pessoa tem, né? Nasceu assim, com muito talento. Aquela pessoa, um Van Gogh, um Picasso, ele teve que aprender, ele teve que treinar, ele teve que se aperfeiçoar. É que a gente vê essas pessoas, os nossos heróis, os nossos, aqueles mitos, né, os geniais, a gente acha que eles eram assim, que eles pegavam um pincel e pintavam aquilo e do nada acontecia. Eles precisaram estudar, eles precisaram aprender, eles precisaram praticar. Tá? Mas aí a gente cria aquela imagem de que não é assim, que só uma pessoa talentosa pode fazer sem esforço nenhum. Não. Sempre vai ter esforço. Para a gente progredir, sempre vai ter esforço. Alguns vão precisar de mais trabalho, outros de um pouco menos, mas vão precisar de trabalho. Vão precisar se mover nessa direção de se aperfeiçoar cada vez mais. Então, se permitir fazer uma coisa que não é tão boa, faz parte do processo. O que eu acho muito legal e muito interessante é uma crença que eu tenho realmente, né? E que eu uso para mim. Eu acredito que eu sempre tenho que me colocar na posição de iniciante em alguma coisa, sabe? Eu acho que isso te dá longevidade para a sua criatividade. Se de repente você está muito já fazendo alguma coisa muito bem feita em uma área, comece em outra coisa, aprende outra coisa que você ainda não sabe, é um iniciante. Porque daí você vai perceber, né, que você precisa começar a ser humilde, a ver que vai ter que se desenvolver. Então, e na arte é assim, a gente precisa lembrar que nós somos iniciantes e nós podemos ir melhorando. Então não vai ficar bom de cara. E o fato de não ficar bom de cara não quer dizer que um dia não vai ficar bom. Se eu me esforçar, se eu me empenhar, se eu investir no meu aprendizado, se eu fizer curso, se eu praticar, se eu aprender, se alguém me orientar, eu vou conseguir. Então, a gente pode e deve perseguir esse sonho de fazer arte, seja profissionalmente ou seja por hobby, porque você gosta, porque você se sente bem. Mas, para isso, a gente precisa tirar essa coisinha do medo do julgamento e tornar esse processo de fazer arte uma coisa muito mais leve, uma coisa muito mais gostosa, uma coisa muito mais agradável. Tá? E isso pode ser feito. E assim, é algo que eu procuro realmente conduzir as minhas borboletas nesse sentido e mostrar para elas que sempre tem alguma coisa boa no trabalho. Tá? A pessoa fala que pode achar que está horrível. Tudo bem, a gente tem que ter autocrítica, mas lembre, a gente sempre exagera nessa autocrítica, transformando ela em depreciativa. Procura alguma coisa que está boa ali e procura melhorar as outras. Né? Isso aqui tá bom, isso quer dizer que eu fiz uma coisa boa, então eu posso melhorar as outras. Eu posso fazer melhor. Se eu praticar, se eu me esforçar, se eu ficar ali 15 minutinhos por dia fazendo minha arte, eu posso fazer uma arte cada vez melhor. E isso acontece. Então, essa coisa da gente só ver os nossos defeitos e não ver esses pequenos erros que acontecem ali como oportunidade de progresso, vão nos impedir de crescer. Então, uma tarefa para vocês. Vamos tentar, em qualquer coisa que vocês façam, qualquer trabalho, primeiro procura uma coisa positiva no trabalho de vocês. Isso vai deixar vocês contentes.
Aí vocês percebam o que pode ser melhorado naquele trabalho. Não achar, nossa, esse trabalho nunca tá bom, nunca fica bom o suficiente. Gente, nunca vai ficar perfeito porque a arte não é perfeita. A arte não é perfeita. Se for perfeita, ela é só técnica, ela não é arte, ela perde a expressão. Alguma coisa perfeita não conecta com as pessoas, porque as pessoas não são perfeitas. Então, a arte como é que eu gosto de falar? A arte, ela é perfeitamente imperfeita, tá? A arte é perfeitamente imperfeita. E ela pode ser sempre melhorada. É um processo, aquele processo de você querer aprender mais e se esforçar e praticar mais. E cada vez vai ficar melhor. Mas mesmo assim, nos processos iniciais, se alegrar com aquilo que você já está conseguindo. Se alegrar com a possibilidade de você conseguir criar alguma coisa. E perceber, nossa, eu vou fazer bem melhor ainda, pode ter certeza. A Mona falou, parafraseio o título dessa live, como aceitar-me sem julgamento. Verdade, não é só como aceitar a arte, é como aceitar a nós mesmas, Mona. Muito bem dito, sabe? Como nós nos aceitarmos sem julgamento. Percebendo que nós somos pessoas que somos imperfeitos, mas estamos no processo de melhora, no processo de aprender com os nossos erros. Perceber que os nossos erros são oportunidades de progresso, que os nossos erros são oportunidades de nós melhorarmos. E uma coisa que quando eu comecei a fazer scrapbooking, eu me cobrava demais. Eu me cobrava muito e nada estava bom, não estava bom, não estava bom. Até que uma amiga minha falou uma coisa. Ela estava me ajudando, me dando algumas dicas. E ela falou uma coisa para mim. Ela falou assim: Sol, não tem problema se você errar. Quanto mais você errar, mais rápido você vai acertar. E aí eu percebi que realmente eu fazia fazia muita coisa errada. Mas quanto mais eu fazia, mais erros eu cometia, mas também mais eu percebia que eu podia melhorar. O que eu podia melhorar? O que podia ser feito para melhorar? O que podia ser feito para eu crescer? E assim eu fui perdendo esse medo excessivo de não estar bom o suficiente, de achar que nunca ia ficar bom, porque eu fui percebendo e aceitando a minha arte e melhorando através de uma autocrítica saudável, de você perceber o que pode ser melhorado e não aquela autocrítica depreciativa. Vamos trocar isso, gente. Vamos trocar esse excesso de crítica, esse medo de julgamento por uma coisa mais leve, mais divertida. Como é que a gente começa, Sol? Como é que eu começo a fazer isso? Primeira coisa, começa a fazer a arte como uma brincadeira. Toda segunda-feira eu falo sobre isso para vocês, né? Na terça-feira tem sempre exercício criativo. Amanhã tem exercício criativo. Esses exercícios criativos são coisas muito simples e assim, é de você brincar mesmo, sabe? Aquela coisa de você se divertir com a arte sem compromisso, porque daí não tem que ficar bonito, não tem que ficar perfeito. É para você exercitar a sua criatividade, é para você se divertir naquele processo, Então, é uma das maneiras. Quando você começa a fazer esses exercícios criativos, você vai perder esse medo do julgamento. Você vai exercitar a sua criatividade e vai perdendo aos poucos o medo do julgamento, porque passa a ser leve, passa a ser divertido e você vê, nossa, sabe que é gostoso fazer isso? Por que eu tenho que ficar com aquele peso da arte, tem que ficar perfeita? Não precisa ser assim. Faça isso de maneira mais leve. Quem que topa aqui encarar a arte de maneira mais leve? Fazer com que a arte seja algo mais fluido na sua vida. Como fazer esse exercício, gente? De deixar de lado um pouco esse excesso de medo do julgamento. Estar disposta a correr risco mesmo, sabe? A correr risco. E ver que se acontecer alguma coisa e não ficar bom, ninguém vai morrer por causa disso. As pessoas vão seguir a vida delas, ninguém se importa com isso, o que você fez, ninguém vai lembrar do que você fez,
se a tua obra ficou boa ou não estava boa ou não, ninguém vai nem sequer lembrar disso, tá? E você vai continuar a sua vida. Então, vamos focar realmente no processo de diversão. Vamos trocar esse medo do julgamento, essa autocrítica exagerada por diversão. Fazer coisas que nos divirtam, que nos alegrem, fazer o que a arte realmente faz, né? Nos deixar felizes. Esse é o processo da arte. Célia, estou me divertindo com a sua fala. E consegui fazer o meu círculo pela manhã, não consegui agora com leveza, que legal! Essa era a tarefa de hoje das minhas borboletas, né? Criar o círculo cromático. Com leveza é mais divertido, é mais gostoso. Com aquela pressão que a gente mesmo coloca da perfeição, vai perdendo o gosto, a gente vai perdendo o gosto vai perdendo a paixão pela arte. Passa a ser uma coisa pesada, uma coisa difícil de encarar. E não é assim que a arte deve ser. Tá? Ela tem que ser leve, ela tem que ser realmente divertida, ela tem que ser libertadora. Né? E ela é um processo de libertação. A arte é um processo de libertação, porque ela é um processo de autoconhecimento também. Tá? Então você acaba, de alguma maneira, se libertando de todas essas coisas que te podam, que te impede de crescer, né? de criar com mais liberdade. A gente acaba com aqueles vilões, né? Do medo do julgamento, do medo do fracasso, da autocrítica exagerada, do perfeccionismo. Tudo isso pode ser vencido. Tá? São vilões que vão aparecer, que estão na nossa vida, mas a gente consegue vencer. A gente tem força para isso. Eu acredito em vocês. Vamos ver o que a Ana está falando ali. Final do ano fiz quadrinhos com caixa de pizza. Me diverti, coloquei na parede da casa da praia da família. Surpresa, todos gostaram, foi uma brincadeira. Ana, exatamente isso. Quanto mais divertido for o processo, melhor é o resultado. Esse é o segredo. Eu já percebi que quanto mais eu me divirto no processo, eu gosto mais do resultado. Tá? E às vezes você podia ficar pensando, nossa, mas eu vou fazer uma caixa de pizza, o que os outros vão pensar? Isso aqui devia estar no lixo e não aqui na parede. Se você for com esse pensamento, você não teria nem feito, nem teria colocado na parede. E as pessoas não teriam tido essa oportunidade de ver ali a sua obra, a sua criação. E você se divertiu. É sobre isso que eu estou falando com vocês. Tá? Trocar todo esse medo, tirar essa coisa do julgamento, do seu próprio julgamento e trocar por algo divertido. E trocar por algo que realmente dê prazer para vocês. A arte tem que dar esse prazer para vocês. Vencer. E se você pensa assim, mas eu não vou conseguir, eu vivi a vida inteira assim, eu vivi a vida inteira pensando no resultado, no que as pessoas vão falar, eu vivi a vida inteira achando que nunca tá bom, e tem aquelas pessoas que acham que isso é uma virtude. Aí eu vou pegar no pé de vocês, tá? Isso não é uma virtude, é uma falsa virtude. A pessoa pensar assim, nunca tá bom porque eu sou humilde. Gente, não é por isso que você acha que nunca tá bom. Tá? Nunca tá bom porque você acha que você vai ser julgada de alguma forma, que você está preocupada com o resultado. Então, não achem, porque eu sou uma pessoa humilde, nunca tá bom o suficiente. Não, você tem que acreditar que aquilo tá bom e que pode melhorar. Ser humilde é você perceber que você pode melhorar, que você pode progredir. Mas você pode também se contentar de ter feito algo. Você pode achar aquilo bom. Isso não é errado. Eu não sei que as pessoas incutem isso na nossa cabeça. De se você achar que tá bom, você achar que é uma pessoa orgulhosa, que você é uma pessoa que não está sendo humilde. As coisas não são dessa maneira. A gente confunde a definição da palavra humildade. Tá? Vocês concordam comigo ou não concordam? Também podem discordar, gente. Vocês estão abertos para discordar, que a gente está aqui para discutir, tá bom? Eu não sou dona da verdade. Eu estou falando com base na minha experiência, nas coisas que eu tenho estudado, nas coisas que eu tenho lido. Eu não sou psicóloga. Muitas pessoas perguntam, só você é psicóloga, você é terapeuta? Não. Tá? Mas eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar
principalmente nessas questões que afetam a arte. Tá? Porque eu percebo que muita gente não evolui na arte, não deixa a arte lhe fazer feliz como poderia, por causa dessas coisinhas que estão realmente atrapalhando aí a vida da maioria. Tá? Concordo, não concordo, converse comigo aqui, porque senão eu fico só falando sozinha e eu gosto de conversar com vocês. Célia concorda, tá? A gente pode discordar também, tá, gente? Não tem problema nenhum. Tá? Mas é uma evolução, é um processo de evolução. Buscar esse aperfeiçoamento é um processo de evolução. Deixar de lado as críticas exageradas, o medo do julgamento das pessoas, é um processo que a gente pode fazer. É um exercício diário. Então começa, gente, com vocês quererem se divertir. Tá? Vamos fazer amanhã o exercício? O exercício criativo é muito bacana para você perder esse medo, para você fazer algo sem compromisso, algo que qualquer criança poderia fazer. O exercício de amanhã, qualquer criança poderia fazer. Não tem como não ficar bom, tá? Não tem como dar errado. É só para se divertir mesmo. Vocês já fizeram no jardim de infância, vocês já viram fazer, é simples demais, mas desenvolve a criatividade. Vocês vão passar a ver as coisas com outros olhos, tá? E vão fazer arte se divertindo. Esse é o primeiro passo. Quando você se permite fazer isso, você já está aberta a outros passos. Ana, essas lives colocam a gente para cima e com mais confiança em nós mesmos. Essa é a intenção, Ana. Essa realmente é a intenção. Vocês são borboletas, gente. Vocês têm que sair do casulo e voar. Tá? Uma borboleta que não voa não embeleza o mundo. Uma borboleta que está trancado ali no casulo, ninguém vai ver, não vai dar nenhuma beleza para o mundo. Olha que a Célia está falando. Na verdade, nós buscamos a aprovação do outro, é porque nós não nos aprovamos. Célia, agora você falou uma coisa muito profunda, tá? Nós buscamos a aprovação do outro porque nós não nos aprovamos. E é isso que a gente tem que mudar. Deixa eu ver o que a Fer está falando. Sou arte terapeuta em formação. Reta final. E realmente não há julgamento no fazer artístico. Ele é organizador, libertador e permite a expressão genuína. Exatamente, Fer. A Conceição. Vivo há algum tempo que tenho que ser simples e não simplória. Ser humilde não é ser humilhado por si mesmo. Conceição falou tudo. Falou tudo, Conceição. Muito, muito bom. É você realmente ser humilde não quer dizer que você tem que ser humilhado para as outras pessoas, nem por você mesmo. Ser humilde, olha, agora eu vou um pouquinho mais além do que a Conceição falou. Não é ser humilhado para os outros, ela colocou, né? Não ser humilhado por si mesmo, ela falou ali, agora que eu tô vendo. Não é você se humilhar. Nunca tá bom, eu sou péssima, eu nunca vai dar certo, nunca vai ficar bom o suficiente. Gente, não é humildade isso, tá? Marli, fui interna, aprendi e aceitar as críticas, mas aprendi também a levantar e fazer outra vez as críticas. Quem te critica, às vezes um crítico de arte, alguma coisa assim, um professor, às vezes ele está fazendo o trabalho dele, né? O teu trabalho, você quem faz, né? Ele faz o trabalho dele e você faz o seu. Ou seja, você tenta melhorar, você tenta fazer outra vez, exatamente esse processo. E esse é o processo do nosso progresso, em qualquer coisa na nossa vida. Então, como não seria na arte, né? É um processo de crescimento na arte. E assim, gente, por que eu abordo esses temas? É porque eu não venho aqui só falar de coisas técnicas para vocês. Porque as técnicas, e eu sempre digo, técnica por técnica não é arte. Não que eu não ame técnica. E as minhas alunas sabem que eu adoro muitas técnicas e que eu passo trocentas técnicas. E às vezes elas falam assim para mim, Sol, é técnica demais, a gente não dá conta de fazer tudo isso. Tem que ficar muito tempo ali em cima para pegar tudo isso. Mas o embasamento é isso que tem por trás, que faz com que vocês criem com liberdade
tá? É trabalhar toda essa parte da nossa emoção, porque a arte é emoção, a arte é você se expressar. Então eu trabalho muito todos esses bastidores da arte, né? Ou seja, trabalhar em si mesma, para que você se liberte e para que você crie cada vez mais, que você faça uso das técnicas, porque elas são ferramentas sim, mas elas não são o propósito final, elas são apenas ferramentas para você se expressar. E para você se expressar, você tem que ter liberdade, você tem que ter leveza, você tem que se divertir no processo, você tem que esquecer o julgamento dos outros, você tem que esquecer esse excesso de autocrítica, essa crítica depreciativa que às vezes a gente coloca sobre nós mesmos. Tem que esquecer o perfeccionismo, tudo isso tem que ser vencido. Aí sim você vai fazer a arte de uma maneira feliz e não preocupado em fazer uma técnica perfeita. Da técnica perfeita com treino todo mundo faz. Essa é a parte mais fácil, gente. Essa é a parte mais fácil. Você pode treinar muito, tá? E fazer uma coisa muito bem feita. Com certeza, todo mundo tem essa capacidade, né? Mas primeiro tem que ter todo esse desenvolvimento, o seu desenvolvimento como artista. E se você está aqui me assistindo, se você ainda não é a minha borboleta, eu sei que tem uma porção de borboletas aqui, adoro receber todas. Se você ainda não é a minha borboleta e se você quer se desenvolver realmente na arte com essa liberdade criativa, aprendendo uma porção de técnicas que vão ser as ferramentas para você se expressar, logo vou abrir vagas para a minha turma Método Texturas Infinitas, tá? Não tenho data ainda, mas vai ser logo no início do ano, ainda estou de férias, tá? Mas vocês vão ser avisados, tem uma lista de espera lá na minha bio no Instagram. Quando acabar a live, lá no link da minha bio, onde tem a minha foto, tem um link em azul, você pode clicar lá e colocar o seu nome na lista de espera. Tá? Eu aconselho você que não fez ainda a fazer isso, porque sempre quem está na lista de espera recebe as novidades primeiro e sempre tem vantagens. A Conceição, para chegar até uma técnica, temos que praticar muito. Técnica é prática. Técnica é só prática. Tá? Técnica é prática. Praticar, a gente vai melhorar. Todo mundo consegue melhorar numa técnica. Mas o principal é a gente passar a ter essa leveza na hora de fazer arte. Você conseguir entender as suas emoções, os seus sentimentos, você se libertar de coisas que estão te prendendo, que não estão te ajudando a criar de maneira livre. Tá? Isso é a primeira parte, sabe? Eu trabalho muito em cima desse sentir, do pilar sentir. Né? As minhas alunas sabem disso. A gente olha para dentro, vê o que tem dentro da gente, a gente ressignifica muita coisa, a gente percebe as nossas histórias, as nossas emoções, depois nós olhamos para fora para desenvolver o nosso olhar criativo e aí sim a gente passa a experimentar as técnicas até que a gente junte tudo isso na expressão. Essa é a minha metodologia, a metodologia que eu sigo em todos os meus cursos, tanto no método Texturas Infinitas, no método Cores Infinitas, é sempre essa metodologia, porque para mim é isso que faz a arte ser o que ela é. Um processo de crescimento, de desenvolvimento, de autodesenvolvimento e de expressão, tá? Então, borboletas, muito obrigada por terem me acompanhado aqui em mais uma live. Semana que vem estamos de novo aqui ainda. Não vou estar no meu ateliê ainda, tá? Vou estar aqui, mas eu quero receber vocês aqui ao som do mar, como diz a Mona, né? Hoje não está ventando, hoje está uma noite tranquila, está uma noite gostosa e a gente vai se ver aqui na segunda-feira, tá? Então, uma boa noite para vocês, minhas borboletas queridas. Beijo no coração. Até a semana que vem.